Vamos lá, então. Pessoal, então o artigo que eu vou apresentar é, é esse, né, sobre a restrição de uso, né, de dietas restritas em proteína para pacientes com doença renal crônica, um artigo do New England. É um artigo que, na verdade, ele traz uma discussão, né, entre dois grupos de especialistas que defendem, os que defendem, né, a indicação dessa dieta restritiva em proteína para esses pacientes renais crônicos, e o outro grupo que defende a dieta habitual, né, que não defende essa restrição proteica. Não existe nenhuma das opiniões que vai ser considerada como correta, traz as duas ideias aí para a gente discutir. Eu acho a relevância do artigo importante, né, porque a gente sabe da prevalência alta aí nos nossos pacientes idosos com doença renal crônica, como que a gente vai orientar esse paciente. E aí o artigo começa trazendo justamente um caso clínico, né? Ele traz um paciente, induz, né, você, o leitor, a se imaginar no consultório de rotina, atendendo um paciente, um homem negro, 63 anos, que tem algumas comorbidades, uma hipertensão de longa data, até então bem controlada, uma doença arterial coronariana e uma injúria renal crônica, estágio 3B, taxa de filtração glomerular de 35, com relato de uma proteinúria não nefrótica, sem histórico familiar de doença renal. É até uma crítica do artigo a questão do uso da taxa de filtração glomerular, né, que, por exemplo, não considera etnia e etc., mas foi o modo aí de cálculo do grau de doença renal de todo o artigo, né. Esse paciente, ele já foi avaliado por nefrologia há vários anos, foi notada uma redução da taxa de filtração glomerular em aproximadamente 1 ml por minuto por estatura por ano. O IMC desse paciente era de 25, ele é ex-tabagista, cessou há muitos anos, não tem diabetes, não tem histórico de injúria renal aguda. Os medicamentos de uso contínuo desse paciente é aspirina, o lisinopril e anlodipino. Ele vem ao consultório preocupado, procura o médico com uma fala que deseja evitar a hemodiálise o máximo que ele conseguir, então ele questiona a respeito do que ele deve mudar em sua dieta. Ele ouviu dizer que uma dieta rigorosa, com baixo teor de proteína, pode ser benéfica, e ele está motivado para buscar qualquer modificação que você orientar, que o médico lhe orientar. E aí vem essa decisão clínica a ser tomada, né? Aconselhar o paciente a uma dieta hipoproteica, a uma dieta com menos de 0,8 gramas por quilo por dia de proteínas, sim ou não, né? E aí, nessa tomada de decisão, a gente vai falar então sobre os dois parâmetros aí, né? Recomendar ou não essa dieta. Para ajudar, cada uma das abordagens vai ser defendida em um breve ensaio por esse grupo de especialistas aí. Então, o grupo de especialistas que recomenda a baixa ingesta proteica, o que eles alegam? Né? Que estratégias não farmacológicas são consagradas aí em retardar a progressão da doença renal crônica e a necessidade de terapia de substituição renal, hemodiálise, né? O manejo conservador da doença renal crônica também já é consagrado na prática clínica e as intervenções dietéticas são consideradas uma pedra angular em atrasar ou evitar a necessidade de hemodiálise. No artigo também cita que existem evidências de alta qualidade em diretrizes para adultos com doença renal crônica, não para idosos, né? Em estágios 3 a 5, não dialíticos e que não tenham diabetes, recomendando dieta baixa em proteínas, 0,55 a 0,6 gramas quilo dia, ou uma dieta muito baixa em proteína, que é 0,28 a 0,43 gramas quilo dia. E nesse caso da dieta muito baixa, com suplementação de aminoácidos essenciais para suprir as necessidades diárias aí. E reduzir os riscos de insuficiência renal, comprometimento da qualidade de vida e morte. Embora os limites precisos variem entre as diretrizes que foram consideradas por esses autores, a maioria das diretrizes recomendam uma ingesta de proteína na dieta inferior a 0,8 gramas quilo dia. Os estudos mostram que as pessoas com doença renal crônica geralmente excedem essas recomendações.
tanto os modelos animais como os estudos clínicos sugeriram que a menor ingestão de proteína na dieta leva a uma vasoconstrição das arteríolas aferentes dos glomérulos e assim reduz a pressão dentro do glomérulo e os danos causados por essa pressão. E da mesma forma, esses estudos sugerem então que as dietas ricas em proteínas vão fazer o contrário, vão fazer a dilatação dessas arteríolas e aí vão levar a uma hiperfiltração do glomérulo e a progressão da doença renal crônica. Então, o perigo aí do risco da dieta rica em proteína, né? As intervenções dietéticas seriam sinérgicas com fármacos que reduzem a hiperfiltração glomerular, como é o caso aí do IECA e BRA, né, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, inibidores da SGLT2. Tais observações são corroboradas por resultados de ensaios e meta-análises, indicando que a baixa ingestão de proteína em pacientes com doença renal crônica não dialítica diminui o risco de complicações metabólicas, progressão da insuficiência renal e morte. Eles consideram, né, o ensaio aí, talvez o mais importante citado no artigo, modificação da dieta na doença renal. Esse ensaio ele examinou os efeitos da baixa ingesta diária de proteína na progressão da doença renal crônica. E aí, nesse ensaio, os pacientes foram divididos em dois grupos. Né? O grupo do estudo 1 eram pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular de 22 a 55 e foi feita eles foram divididos assim, submetidos à dieta com baixo teor de proteína e ingestão normal de proteína, né, que seria 0,58 gramas quilo dia ou 1,3 gramas quilo dia. E outro grupo que foi estudado, que foi o estudo 2, né, eram pacientes já com uma doença renal mais avançada, com uma taxa de filtração de 13 a 24, e aí eles eram divididos em pacientes com muito baixo teor de proteína, que era 0,28 gramas quilo dia, ou com uma dieta pobre em proteína, que era 0,58 gramas quilo dia, e foi comparado dentro do estudo também. Na conclusão, as dietas hipoproteicas não reduziram a progressão da doença renal crônica, porém, foi observado no estudo 1 um declínio um pouco mais lento na função renal, com dietas pobres em proteínas a partir do terceiro mês de uso da dieta. E no grupo do estudo 2, mostrou que níveis muito baixos de proteína na dieta atenuaram discretamente o declínio da função renal. Porém, o estudo teve alta prevalência de doença renal policística e quase nenhum paciente com diabetes. Então, limita a generalização dessa fala, né? Eles também citaram que 3 ensaios internacionais mostraram benefícios de uma dieta pobre em proteínas na redução do risco de doença renal em estágio terminal, morte ou ambos. Em um ensaio mais contemporâneo, pacientes com doença renal crônica não dialíticos foram randomizados e submetidos a dietas vegetarianas com muito baixo teor de proteínas, ou a dietas pobres em proteínas. O grupo com muito baixo teor de proteínas ficou menos propenso a atingir a hemodiálise, ou uma redução superior a 50% na taxa de filtração glomerular. Nesse estudo, quanto menor a ingesta proteica, maior foi o benefício observado. E aí eles também citam que a ingestão de proteína na dieta de 0,6 a 0,8 gramas quilo dia seria nutricionalmente adequada, uma vez que a ingestão recomendada de proteína na doença renal crônica, até então pela nutrição, seria de 0,8 gramas quilo dia e 0,66 gramas quilo dia é a média sugerida para essas doenças renais, pacientes com doença renal crônica não dialíticas. Os estudos clínicos apoiam a segurança de dietas hipoproteicas, segundo esse grupo, né? Houve um estudo aberto envolvendo idosos com doença renal crônica muito avançada, não dialíticos ainda, mas com uma taxa de filtração de 5 a 7, designados aleatoriamente para dietas veganas com baixo teor de proteínas. Aqueles no grupo de dieta pobre em proteínas foram capazes de atrasar o tempo para começar a hemodiálise, em aproximadamente 1 ano, e tiveram menos hospitalizações, mas a mortalidade foi semelhante nos dois grupos. Os ensaios citados também não mostraram diferenças na desnutrição entre o grupo de dieta pobre em proteína e o grupo de ingestão habitual de proteína. A abordagem do nutricionista aumenta ainda mais a segurança e a adesão a dietas com baixo teor de proteína. É um argumento que eles usam aí também. E assim, dadas as evidências que eles citaram, né, tentando mostrar a eficácia e segurança de dietas pobres em proteínas nos pacientes com doença renal crônica não dialíticos e não diabéticos, eles defendem que deve ser, sim, recomendado para esse paciente
a ingesta de proteína na dieta de 0,6 a 0,8 gramas quilo dia, para tentar retardar a progressão de doença renal crônica. E aí, agora vamos falar sobre o outro grupo, né, que não recomenda, então, a baixa ingesta proteica. O que eles falam? Que esse paciente ele tem uma doença renal crônica, né, que pode evoluir para a necessidade de hemodiálise, mas provavelmente por não mais que 20 anos a partir deste momento da avaliação, né, pensando em sobrevida. Existem outras estratégias para retardar o declínio de função renal e essas outras estratégias que teriam evidências robustas, né? O controle rigoroso da pressão arterial, o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona com o uso de IECA ou BRA e o uso de inibidores da SGLT2, que já são medidas eficazes, né? Robustas, já tem evidências robustas aí que defendem essas estratégias. Historicamente, antes da ampla disponibilidade de hemodiálise de transplante renal, a restrição proteica era usada na doença renal avançada para tentar reduzir as toxinas urêmicas derivadas das proteínas, né? Na esperança de tentar aliviar sintomas de uremia, né? Da insuficiência renal e tentar talvez aumentar a sobrevida. Mas isso era antes, né? Dessa ampla disponibilidade aí de terapia de substituição renal. Alguns especialistas sugerem que a restrição proteica reduz a hiperfiltração e retarda a perda da função renal na doença renal crônica. Mas isso é controverso. Existe uma preocupação sobre o nível de evidência que apoia essa restrição proteica e se ela realmente é capaz de retardar a progressão dessa doença renal crônica e se de fato essa prática é segura. As evidências de benefícios da restrição proteica, eles defendem que essas evidências são inconclusivas. Alguns ensaios randomizados, controlados, diversas meta-análises com conclusões divergentes. Ensaios com resultados positivos incluíam amostras muitas vezes pequenas. A validade dos desfechos de alguns estudos também gerou dúvidas, porque a decisão de iniciar a hemodiálise fica muitas vezes a critério médico, não houve um critério muito bem definido, né? Também houveram viés de publicação em alguns ensaios aí com resultados positivos. E aí eles citam também aquele estudo, né, que o outro grupo citou, eles também citam, né, o maior estudo robusto e randomizado da modificação da dieta na doença renal crônica. Ele não mostrou um benefício claro da restrição de proteína na dieta. Aí eles citam um outro estudo, uma revisão Cochrane de Han e colaboradores, que focou em pacientes com doença renal avançada e sem diabetes. E esse estudo mostrou que uma dieta pobre em proteína, assim como comparado com a dieta normal, teve pouco ou nenhum efeito sobre o número de pacientes que chegaram à doença renal terminal. A discussão sugeriu que uma ingesta muito baixa de proteína, em comparação com uma menor restrição de proteína, ou uma dieta sem restrições, provavelmente retarda o progresso para a insuficiência renal, mas que mais pesquisas são necessárias para avaliar os efeitos colaterais e o efeito na qualidade de vida, devido às dificuldades em adesão a essa dieta hipoproteica. É importante notar também que os estudos que sugeriam benefício da restrição proteica, eles foram realizados em contexto de baixo controle de pressão arterial, além de baixo uso de IECA e BRA, e antes da introdução dos inibidores da SGLT2 para doença renal crônica, que foi a recomendação maior veio aí em 2020, né? Por exemplo, no estudo principal, né, da modificação da dieta na doença renal crônica, somente 27 a 54% dos pacientes estavam recebendo IECA ou BRA em algum momento do estudo. Resultados positivos de estudos mais antigos podem não se aplicar, uma vez que a restrição proteica seria aplicada agora num novo contexto farmacológico, né? Visto que as medicações atualmente prescritas têm novidade aí. Estudos também mostraram dificuldades relacionadas à adesão a dietas com restrição proteica e também reforçaram a necessidade da abordagem do nutricionista. Um autor estimou que somente 15% desses pacientes em um ambiente clínico padrão, ou seja, não participando de um estudo, somente 15% desses pacientes conseguiriam seguir confortavelmente dieta com restrição de proteína. E as preocupações de segurança, eles defendem ser importantes, né? A OMS recomenda a ingesta de proteína necessária para adultos saudáveis de 0,66 gramas quilo dia de proteína, sendo 0,83 gramas quilo dia considerado o nível seguro.
O paciente em questão deve receber terapia medicamentosa para o manejo da doença renal crônica, mas nenhum benefício adicional seria obtido da adesão dessa dieta hipoproteica. Então, eles defendem que mais que manteria, né, a terapia medicamentosa mesmo, é orientar que o paciente não teria um benefício nessa adesão de dieta hipoproteica. A incerteza dos benefícios, a preocupação sobre os riscos de efeito adverso dessa dieta com baixo teor, né, além da limitação de se manter tais dietas a longo prazo, impedem essa recomendação nesse momento, nessa dieta, para esse tipo de paciente. E aí, fica a dúvida, né? O levantamento aí, como que a gente orienta esse paciente, então? Quer comentar, acrescentar mais alguma coisa, ou, Juliana? Isso é uma provocação ou você está achando que não estava te ouvindo? O estudo... Eu te achei foi corajosa, né, de escolher esse artigo. De vez em quando o Edgar chega e fala que os artigos menores, né, são mais perigosos, né, os mais difíceis, né? Porque a sua provocação é claro que a primeira coisa que a gente vai lhe perguntar é: e aí, o que ficou para você, né? Como que se o paciente fosse eu, como que você iria orientar? Mas enquanto você vai pensando em o que ficou para você, o que você achou de positivo, de forte, que você acha que seja importante a gente considerar na opinião 1 e na opinião 2, quando você vai pensando, deixa eu só fazer um comentário geral. Eu acho que talvez o primeiro comentário que eu acho que eu faria muito, que eu acho que é muito positivo a respeito disso na realidade, né, esse é vamos colocar assim, né, uma seção dentro da New England, né, de cenários clínicos, onde a ideia, na realidade, é trazer as coisas mais próximas da realidade, pelo menos nesse artigo eu tive essa impressão, né, trazer as coisas mais próximas da realidade, chamar pessoas que têm capacidade de defender opiniões distintas, né, que são na realidade os dilemas que a gente enfrenta, e a própria pessoa que organizou, né, tá lá logo no início dos primeiros slides seu falando que não tem resposta nem certa nem errada, que é justamente o que nós estávamos discutindo, a questão de individualizar. Então, eu acho que talvez a primeira coisa que eu achei interessante a gente chamar a atenção aqui, não sei se o Edgar concorda, o simples fato de atualmente aceitarem que tem dois caminhos baseados em evidências, eu acho que já é um salto absurdo, né? Uma mudança de paradigma, porque antigamente era quase que uma questão sine qua non, né? Achando que a evidência que tinha era uma verdade absoluta, intangível, né? Que não podia ser tocada nem nada, né? Então, eu acho que estar publicado e com essa mensagem logo no início, são dois cenários, que a ideia é não falar que qual esteja certo ou que esteja errado, mas de certa forma, trazer uma reflexão e um pensamento crítico para as pessoas, eu acho que já é um ganho. E aí, lendo as duas coisas, se você enfrentasse, tivesse com esse paciente, baseado no que você leu, o que você falaria para o paciente? Pois é, então. Foi até um motivo assim que eu escolhi o artigo, porque quando eu escolhi realmente eu fiquei na dúvida, sabe? Foi uma curiosidade que eu tive mesmo de saber, de ver essa discussão, porque eu não saberia orientar inicialmente. Eu teria essa dúvida e teria que pesquisar. E aí, lendo o artigo, a impressão que eu fiquei, assim, que talvez eu teria que, né, o mais importante seria a questão da individualização mesmo, e a preocupação com a questão da sarcopenia, né? Porque a gente falando em grupo de idosos, que como o artigo não está falando sobre, não está dividindo a população em idoso ou adulto, né? Está colocando em geral doença renal crônica somente. Então, assim, me gerou muita dúvida. Eu fiquei realmente preocupada, mas eu acho que individualizaria e pensaria principalmente na questão da sarcopenia para esse paciente, né, a questão de qual paciente a gente está falando, se é um idoso, né, se é um idoso frágil, se é um idoso em que fase de vida. Assim, eu acho que teria que individualizar mesmo. Eu não consegui achar uma resposta.
Vamos tentar individualizar, porque a ideia é, a partir do que colocaram lá, as pessoas tomarem uma posição. Nem que seja para a nossa brincadeira aqui agora, eu sei que a resposta vai ser cada caso é um caso, na hora que estiver no consultório, cada um vai considerar as coisas, mas volta lá no caso. Vamos tentar ver qual posição que você seguiria, e eu acho que a partir daí a gente talvez fazer algumas inferências. Eu acho que o primeiro aspecto que eu comentaria quando ele faz essa apresentação do caso clínico não está aí, mas quando ele citou lá os casos clínicos, teve algum indício de alguma coisa que você pudesse talvez falar, inferir, mesmo que não seja preciso, em qual extrato que esse paciente está? Porque eu tive que fazer algumas inferências a partir do que eles colocaram no caso clínico, está aí, né? Então, assim, no que está escrito lá no artigo, teve alguma coisa que te dá alguma ideia de qual extrato que esse paciente é? Assim, imaginando, né? Me penso assim, um paciente de 63 anos que vai numa consulta médica desacompanhado, fala sobre a angústia que ele tem, né? O medo que ele tem Então, você está da achando questão da que é um hemodiálise. paciente que a mobilidade dele está boa, está andando e tem Eu acho algum que grau de mobilidade, rigidez instrumental. cognição também acredito que esteja boa, assim, né? Por que você Pelo acha que a menos. cognição dele talvez esteja boa? Porque, assim, pelo menos ele não tem um declínio funcional, né? Que justifique. Então, pode até ter um CCL, mas ele conseguiu, ele vai na consulta, ele conseguiu se expressar direitinho, fala sobre a preocupação, falou Eu, sobre os boatos, sobre a dieta hipoproteica e o que ele acha. Assim, eu acrescentaria um outro elemento, né? Ele fala que ele que controla os próprios meus medicamentos, essas coisas todas, né? Então, talvez seja o único relato explícito de uma VD instrumental que tem a ver com cognição importante para nós, né? Então, assim, ele foi sozinho, ele foi andando, ele controla os próprios remédios e fala que ele leu sobre o tema, viu que tinha possibilidade e a partir daí não quer fazer diálise e perguntou sobre a dieta. Então, o elemento funcional que a gente tem é esse. A partir desses indícios, eu estou assumindo, posso estar equivocado aqui para a nossa brincadeira, de que ele tem uma cognição boa, de que ele tem uma mobilidade, que talvez ele seja não frágil na nossa escala, né? 6 em diante, pelo menos é o que parece. Mas seria bom que tivesse mais elementos. E aí? Então, esse é o que a gente talvez acredita, que é um paciente estágio no máximo, talvez um estágio 5. Você acha que eu poderia falar que ele é estágio 5 ou você acha que ele é estágio 2 ou 3, pelo caso que foi apresentado? eu acho que pelas comorbidades, né? Principalmente a questão da injúria renal, eu acredito que seja 5 mesmo. 4 ou Também 5, né? Então, eu acho que ele é não frágil e chuto que seja, talvez, né, não frágil e em risco de fragilização pelas comorbidades que está aí. Hipertensão, mais a doença renal crônica, essas coisas todas. Isso. Uma crítica que você fez na apresentação, de falar de não colocar a raça, eu acho que, de certa forma, tem uma outra coisa que seja interessante, que ele usou uma forma confiável de avaliar, fazer estimativa do clearance, que ele usou cistatina, né? Usou creatinina e cistatina C. Então, acho que a forma como foi avaliada, eu acho que é importante. O parâmetro que ele colocou em IMC de 25, né? A gente não sabe nenhum elemento de composição corporal, mas pelo menos ele não está no limite inferior, não está em riscos maiores. Então, se chegar para você hoje, um paciente extrato 5, você tomaria qual decisão? 1 ou 2? E qual a evidência apontada aí no artigo que você acha que seria mais forte para embasar a sua decisão? É difícil, né? Por isso que eu Eu falei que você acho. foi corajosa, né? Porque você escolheu uma coisa que o leitor que dá a conclusão, eu falei, corajosa, né? Mas na verdade, eu fiquei curiosa de ouvir o que vocês me contam aí. Mas eu não sei, realmente eu fico muito na dúvida. Tá. Então vão alguns pontos que me parece que, assim, dentro de toda essa incerteza, tem alguns pontos que talvez sejam
interessantes a gente mencionar. Vamos ver alguns aspectos importantes na opinião 1, que é a tradicional. Vai para o slide da opinião 1. Bom, essas duas afirmativas, que o manejo conservador é consagrado, é não farmacológico, era o que tinha, era o que ficou, só porque está consagrado não quer dizer que isso seja uma alta evidência, né? Acho que um aspecto importante que você colocou aí é que está em adultos. A gente não pode generalizar isso para adultos, né? Eu acho que talvez neste contexto, o primeiro ponto que é importante a gente reforçar é que, por exemplo, esse ponto de corte de quantidade de recomendação proteica de 0,8 gramas por quilo dia, essa é a recomendação dos adultos, não é a recomendação para os idosos, né? Então, 0,8 para o idoso já é abaixo da recomendação habitual que a gente segue, que seria de 1 a 1,2. Então, falar que as evidências vêm de diretrizes de adultos não necessariamente se aplicaria, né, ao nosso patamar. Dentre as evidências, qual que você achou que seria mais forte? Uma redução abaixo de 0,8, entre 0,5, de 0,5 para cima, ou uma redução muito forte, por exemplo, essa de 0,28 a 0,43? Qual que você acha que tem, né, uma evidência maior de benefício do ponto de vista nefrológico apenas, do que no que diz respeito à evolução para a fase dialítica? Você conseguiu ter essa ideia? Teve um estudo que falou que quanto menor a dose, né, da proteína diária, maior foi o ganho desse paciente. Mas foi um estudo que foi inconclusivo também, né? E qual estudo que foi esse? Porque esse é um estudo importante, né? Porque na realidade esse é o principal estudo para eles. Então esse ensaio, né, que esse é um ensaio importante, esse é um ensaio que está inclusive na meta-análise, esse é o que coloca como sendo um dos mais importantes. E aí ele tem dois pontos que eu queria chamar a atenção em relação a ele. O primeiro é que a primeira conclusão do estudo foi essa aí, que dietas hipoproteicas não reduzem a progressão para doença renal. Esse foi o primeiro resultado desse estudo. A própria argumentação que está aí nesse cenário clínico que se apresentou, eles comentam desse estudo falando que aí foi feita uma análise secundária e viu que a partir do terceiro mês poderia ter um benefício. Então, esse benefício a partir do terceiro mês veio numa análise secundária do estudo. E que o estudo onde tinha um dado mais forte era justamente com níveis muito baixos de proteína, que seria quando estivesse dando lá abaixo de 0,5, né? Era de 0,28 até 0,44, 0,5, alguma coisa assim. E eu estou chamando a atenção disso por dois motivos. Primeiro, que lá na opinião 2, quando você cita a meta-análise de 2020, alguma coisa, do Han, eu esqueci qual que é o primeiro ator, você colocou aí, ele cita esse artigo e ele coloca, inclusive, né, e aí não é aí, mas é lá na meta-análise, né, que eu fui ver qual que era a conclusão dessa meta-análise, e a conclusão dessa meta-análise da Cochrane, né, que esse artigo foi a revisão da Cochrane, a segunda revisão da Cochrane do ponto, colocava que a redução muito alta de proteína possivelmente pode reduzir a progressão de pacientes em doença renal 4 e 5 para dialítica. Então, a evidência mais forte é para uma redução muito agressiva em pacientes. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Você lembra de algum comentário que eles fizeram sobre a capacidade dos adultos, das pessoas de uma maneira geral, a aderirem
uma dieta restritiva? Qual que foi? Ele cita que somente 15%, um autor disse, né? Somente 15% conseguiria manter confortavelmente uma dieta restritiva. Então, qual que é o ponto que eu estou querendo chegar aqui? Que eles colocam que algumas vezes pode ser muito baixa, né? Em torno aí de 15, 20% só das pessoas consegue. A revisão da Cochrane, o principal estudo, falou que provavelmente para ter benefício, a gente tem que ter uma redução muito alta, de 0,28 a 0,58. E aí ficaria aquela situação, né? Olha, a pessoa vai ter que aderir e em quantidades pequenininhas. E aí eu fiz uma brincadeira aqui mentalmente na hora que eu estava lendo o artigo. Eu imaginei esse velhinho com 60 quilos e falei, se eu for colocar 0,3 para ele, 60 quilos, né, vai dar, vamos colocar assim, 20 e poucas gramas, né, 20 e poucas gramas, dependendo do peso aí, de proteína por dia que esse meu velhinho ia ter. E aí lembra que aqui ele não está. É proteína total. Não interessa a fonte, não interessa o tipo. E aí eu pensei no mineiro, né? O mineiro que comeu uma porçãozinha de 2 conchinhas de arroz com uma concha de feijão, que é vamos colocar assim, dois terços e 1/3 de arroz com feijão, que é a base da comida mineira. Isso aí, grosseiramente, já deu 6 gramas, né? Então, praticamente no almoço, vamos colocar assim, ele poderia comer quase mais nada de proteína no almoço, né? Se tiver que comer 20 e poucas gramas ao longo do dia, né? Então, a outra questão é, se ele comer só isso, a energia dele vai ter que vir de outras fontes, não é verdade? Porque ele não pode ficar depletado de energia. Eu quero tirar proteína, mas tem que deixar energia, né? Olha que eu não estou nem falando de outros micronutrientes. Então, acho que a primeira questão que eu pondero em relação à opção 1 seria da dificuldade da gente implementar a evidência mais forte do que a gente teria. Então, a evidência de redução menor, ela é mais, ela é mais questionável. Qual outro, vamos colocar assim, problema você já identificou e falou da opção 1? A 1 é a dificuldade de conseguir, de aderir, de falar que assim, eu reduzi proteína, mas eu ainda continuo com uma dieta equilibrada, com quantidade de macro e micronutrientes apropriadas. Qual que seria um outro problema que geralmente não é contemplado nos trabalhos que avaliam a evolução da doença renal e que para nós geriatra é fundamental. Questão da composição corporal, de massa Eu, muscular? eu iria além da questão composição corporal e da massa. Qual que é o desfecho que nos interessa? Nós discutimos um pouco isso até semana passada, que é atrasada, né? É a composição que é o mais importante. No algoritmo da semana passada, nós discutimos que o mais importante, na realidade, é a força e a função, é o desempenho que o paciente está exercitando, né? E boa parte dos trabalhos avaliaram elementos antropométricos, peso, essas coisas todas, para poder falar que não está desnutrido, que o IMC continuou o mesmo. Alguns avaliaram composição por bioimpedância, que eu também teria uma crítica, porque é um paciente renal crônico, e aí teria que ter um controle rigoroso de status volêmico, porque se tiver mais ou menos, né, hipervolêmico ou não, isso vai alterar as avaliações da BIP. E nenhum deles a gente vê falando que a força ficou o mesmo, que a capacidade de andar 400 metros ficou o mesmo, que não teve prejuízo funcional. E por que eu estou chamando a atenção disso? Talvez a gente poderia falar que esse trabalho a opção 1 se baseia na recomendação do CADIGO de 2020 de reduzir. A opção 2 se baseia nas diretrizes da geriatria do grupo, que não é só da geriátrico, né, que é multiprofissional, do PROT-8, que fala quanto de proteína que precisa, que fala que os pacientes que não estão com essa quantidade, independente das doenças, tiveram mortalidade aumentadas e desfechos funcionais aumentadas, né? Então, não enxerga
os desfechos funcionais, o outro está enxergando os desfechos funcionais de maneira genérica e não filtrou especificamente para alguns pacientes, né? Então, PROTEID, por exemplo, fala que se for reduzir, a reduzir é 0,8 a 1, né? Então, ponto de vista de evidências, né, de diretrizes, é a briga de duas diretrizes, né? E qual que seria as principais críticas que a opção 2 aponta em relação à opção 1? A 2 questiona mais a questão da falta de evidências robustas, né? Que existem outros métodos aí para fazer, para tentar preservar essa função renal desse paciente. Fala da questão da adesão, que realmente é muito difícil. Conseguir manter a necessidade de nutricionista para acompanhar, né? Assim, acho que foi mais nesse sentido, né? Que não teve esse benefício claro. E talvez assim, a crítica, então assim, acho que esses são os pontos fortes da 2, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma, volta lá no slide quando você colocou controle pressórico, inibidor do SGLT2, bloqueio da renina-angiotensina, né? Acho que de forma análoga a gente pode pensar que de agora em diante o risco vai ser diferente, né? Antigamente dava AS, agora depois das estatinas desse controle, a AS perdeu força, né? Então acho que esse é um ponto forte realmente, né? A gente não sabe como que vai ficar. Essa questão, por exemplo, de não estar claro o benefício, na realidade, o fato de apontar para um benefício não está claro ainda o benefício, mas ele pode existir, né? E ele pode existir para algum grupo específico. E eu acho que aqui talvez seja outro aspecto importante, né? As evidências que tem não incluíram diabéticos, então se o paciente for diabético a gente não sabe, né? Se o paciente tiver uma perda proteica maior, a gente também não é o que está sendo mencionado aí, né? Então acho que a capacidade de generalização dos dados também seriam né, mais delicados. O que mais que você acha talvez fosse ponto fraco da opção 2? Qual que seria o tendão de Aquiles da 2? A única coisa que ficou foi realmente dizer que depois de 3 meses no estudo principal que teve algum ganho, né? Nos pacientes que fizeram a dieta restritiva. Seria mais assim, nesse sentido. Não acho que tem Eu acho que é nesse sentido mesmo, de falar assim, ó, existe uma plausibilidade de estudos in vitro, de que está causando hiperfiltração e de que isso vai ser deletério. Olha, além do estudo in vitro, existe uma evidência que a redução muito acentuada poderia ter algum benefício. Então, assim, há uma possibilidade de benefício. A gente só não sabe se essa possibilidade de benefício, na hora que coloca na balança, para que lado que ela tende, né? Mas não dá para... a opção 2 não consegue categoricamente falar que não há benefício nenhum, né? Do ponto de vista do néfron isoladamente, lá, né? Não estou falando do paciente como um todo. Por que eu te fiz essa pergunta? Quando eu brinquei que isso aí, a opção 1 é Cadigo 2020 e a opção 2 é o Protege 2018, eu acho. Qual que é a recomendação? Por acaso você lembra, você sabe qual que é a recomendação que a geriatria segue quando fala que se for reduzir, vai reduzir de 0,8 a 1? Além disso, o que mais que pede para fazer? Oi? Eu não lembro como que é essa redução. A outra coisa que vem escrito é, olha, vai reduzir, mas não vai reduzir na intensidade que está colocando para adulto. Então, se você for reduzir, você vai sair de 1 a 1,2 e vai de 0,8 a 1. E a outra coisa que ele coloca é, você vai observar a função renal desse paciente sem reduzir primeiro, né? E o que eles observaram foi que um número grande de pacientes não tinha progressão, né, desfavorável com essa redução. Eu acho que isso para a prática é importante, independente da posição que você for tomar, né?
Você vai ter que acompanhar seu paciente e ir corrigindo e, e associando, né? Lógico que eu, como geriatra, tenho a tendência, né? Sempre defendi a opinião 2, né? Com essas evidências, por causa dessas crises. Eu acrescentaria uma outra questão que o Edgar mencionou, e esse artigo aí, quando fala evidência, ele só cita, mas pensando em dieta, eu acho que a gente não pode esquecer. Se o grande problema é reduzir inflamação, né, indo para a área básica, que é o que vai continuar favorecendo a doença cérebro-cardiovascular, eu acho que a redução da inflamação não é só pela redução da proteína, né? O tipo de proteína, o padrão, várias coisas influenciam, né? Então, será que comer 0,8 gramas por quilo de salsicha como fonte de proteína é igual a uma fonte mais natural, né? Será que você não comer proteína e comer uma série de outras coisas que a gente sabe que de um padrão alimentar que é inadequado, que acelera a aterosclerose, que tem benefício, será que isso não é deletério? E talvez, né, só para poder mostrar o tão pouco que a gente sabe, a evidência da redução veio numa redução grave e numa dieta vegetariana, né, onde a redução da proteína não era só redução de proteína, era a redução do tipo de proteína também, né, que é que é aquele trabalho que você citou, você mesmo falou, né, que eram os pacientes que aderiram a uma dieta vegana, né? Então, assim, será que precisa de pensar no número, reduzir a proteína, ou precisa pensar num padrão alimentar mais global? E lógico, como geriatra, eu acho que você não olhar os desfechos funcionais, que é o mais importante para nós, é quase que falar assim, olha, o paciente o rim dele, a taxa de filtração vai continuar boa, mas ele não vai andar, não vai fazer as outras coisas todas, porque o restante do corpo dele teve um declínio acelerado, né? Que é o que o ProTeste chama atenção para isso, né? Então essa é a minha interpretação, né? O Edgar tem uma frase ótima que sumariza isso que eu falei, né? Que eu esqueci aqui, né? Quando você fala que o tratamento encolhe a pessoa, eu não lembrei direitinho para que tamanho que era. Deixa eu... então, assim, é um tema polêmico, né? E que realmente é muito bom a gente estar sempre discutindo. Então, a frase é essa aqui, quer dizer, nós temos essa evidência, né? Desse autor aqui, que baseado nessa discussão toda. Então, aqui, a tradução é essa. Tudo que uma dieta pobre faz é encolher o paciente até o tamanho do seu rim. Eu achei ótimo. Porque é isso. E aqui ele faz uma timeline, né, de como que a coisa está mudando, né? Então, como que realmente é algo importante. Então, eu acho que o que o Rodrigo colocou, eu concordo plenamente. O mais importante, gente, olha, não existe um mantra, né, Rodrigo? Não existe uma regra clara. Na dúvida, o que a gente faz em geriatria quando a gente tem dúvida? A gente não faz, né? Então, olha, se eu tenho dúvida, por que eu vou fazer uma coisa cuja adesão, né, Júlia, que você colocou aí de forma muito pertinente, é mínima, né? Esse indivíduo, e aí deixa eu começar aqui, olha, eu quero acabar esse trem, tá, Rodrigo? Até hoje eu não consegui ainda me livrar desse mini curso, mas já está muito adiantado, né? Aqui, só para vocês entenderem, tá? A partir de agora, assim, a gente tem que ficar um pouco mais atento quando se fala em função renal. Então, olha, eu tenho que entender o conceito. É função, né, e estrutura, porque a gente sempre foi muito preso à função. Tanto é que o diagnóstico era insuficiência renal crônica, né? Por que isso é importante? Porque a função é importante. Mas eu tenho indivíduo que tem doença renal crônica que não tem insuficiência, ou seja, o clearance de creatinina é acima de 60. Mas ele tem alteração na estrutura.
né, no exame de urina, tem um rim policístico, enfim. Então, é importante a gente pensar na estrutura. Daí a importância, e no CADIGO, que foi revisto agora, e agora nesse ano, eu não vi ainda, mas foi publicado, que havia um consenso, né? Esse consenso aqui foi publicado em julho do ano passado. Estava, tipo assim, como consulta pública, né? Parece que já saiu a versão de 2024. Não sei, vou ter que conferir aqui agora. Mas o que acontece? A importância de se reduzir, de se medir em todo mundo, tá, gente? A relação albumina, creatinina na urina. Isso é para todo mundo. Quando eu pedir creatinina, eu tenho que pedir a relação albumina. Não dá para ficar preso só na creatinina. Eu posso ter proteinúria sem ter alteração da creatinina. E é mesmo significado. Então, é uma doença, né, que tem duração acima de 3 meses, é óbvio, né? E que vai trazer um impacto enorme. E na nossa área, tá, gente? Para mim é muito... É o que acontece no sistema... Eu acho que o sistema que mais altera, todos os sistemas fisiológicos alteram com o envelhecimento. Sistema nervoso central, sistema cardiovascular, né, sistema digestivo e a questão do rim. O rim realmente ele passa por mudanças significativas com o envelhecimento, né? E é exatamente por isso que a gente esperava até que houvesse um consenso maior, né? Então, em todo paciente com doença renal crônica, assim como eu sempre peço para vocês quando falar hipertensão arterial é o quê? Primária ou secundária? Não sei, mas fala. Hipertensão arterial sistêmica primária ou secundária, mas não é primária, com ou sem lesão de algum alvo, né? E o risco cardíaco, isso tem que estar no diagnóstico, não é só HS, né? Então tem que ter a hipertensão, a etiologia, se tem lesão de órgão-alvo e qual que é o risco cardiovascular. Isso é um pacote, isso é uma coisa que não tem como separar uma coisa da outra. Na doença renal crônica, é a mesma coisa, tá? Então, a partir de hoje, eu já tinha falado com vocês, mas vocês continuam colocando o resultado da creatinina. Eu não quero saber a creatinina, eu quero saber o clearance, usando as fórmulas do CKD, que é a fórmula que a gente mais usa, que eu vou chegar aqui agora. Então, todo indivíduo que tem doença renal crônica tem que estar no diagnóstico, não pode ser só DRC. DRC é a primeira parte da frase, eu tenho que saber a etiologia, o estágio e a albuminúria. Então, isso é assim como eu tenho na assinatura do Alzheimer, né? Eu tenho na assinatura da doença renal crônica. E a grande dúvida é isso aqui eu não me conformei com o CADIGO. Ele não, mas assim, acaba que eu até compreendo, né? Porque há uma redução com o envelhecimento do cliscreatinina. Então, olha, um indivíduo de 90 anos, de 80 anos, já perdeu 40 ml do clearance dele. O grande problema é esse que a gente sempre coloca, né, Rodrigo? O que é o normal, o que não é o normal, né? Até onde é a senescência, até onde começa a senilidade, ou seja, aquilo já não é normal, né? Então, a ideia é que... Por que eu acho isso importante? Porque também eu não posso exagerar no rótulo. É igual o rótulo da doença de Alzheimer. Olha, o que eu vou fazer com o rótulo, né, da doença de Alzheimer? Nada, né? Aqui pode até ser que eu faça, mas esse que é o problema. Aqui eu vou fazer muito, porque o que eu vou fazer aqui é dieta, né? E aí é um problema. Num dia que tem um clearance entre 45 e 60. Então, para mim, se esse indivíduo não tiver alteração de estrutura, ou seja, uma relação albumina-creatinina acima de 30, ou seja, não tem proteinúria, não tem nenhuma evidência de doença renal, ultrassom normal, exame de urina, ele não tem doença renal crônica, não tem. A 3A, para mim, não existe só baseado no clearance, tem que ter alteração de estrutura. Tá? Havia um movimento enorme para continuar verde aqui, tá, gente? Esse item aqui continuar verde, mas eles não tiveram ainda do mesmo jeito. Bem, a outra questão muito interessante que eu queria, Rodrigo, agora, que fosse uma rotina nossa. Usar exatamente o que você falou, a cistatina C. Uma das grandes mudanças que teve nesse CADIGO foi... Nesse CADIGO não tinha a ver muito isso. Olha, cada vez mais o uso da cistatina C. Eu confesso, Rodrigo, eu nem sei se no hospital faz a dosagem da cistatina C.
Em laboratório faz. Ela é em torno de 80, não é tão caro como eu imaginava, né? Então, ela é, gente, muito interessante. Qual que é a diferença? Ela é mais cara que a única, até hoje, tá, gente? A única coisa que eu vi de desvantagem da cistatina C é que ainda é uma coisa que, né, não é tão utilizada como a creatinina. E vamos colocar, enquanto a creatinina deve ser R$ 2 para fazer, a cistatina C deve ser 80. Realmente, isso é fundamental. Então, esse é o fluxograma do Cadigo. Olha, se está tudo bem, se é um indivíduo adulto, ou mesmo idoso que não tem tanta... basicamente, o mais importante aqui, gente, que a creatinina, e tem tudo a ver com a nossa discussão aqui da musculatura, né, Rodrigo, da parte nutricional, o idoso diminui músculo, né? E, consequentemente, diminui a produção de creatinina, né? De creatina. Então, a mesma dosagem em série de creatinina, dependendo do indivíduo, ela pode significar uma doença renal crônica ou não. Então, ela sofre muita alteração, né? Da idade, do sexo e da composição corporal, né? Que é o quê? Do IMC desse indivíduo, da presença ou não de sarcopenia. Então, é a grande vantagem da cistatina. A cistatina é produzida, todos nós produzimos, se todas as nossas células, a gente produz cistatina. Não é só o músculo, né? O problema da creatinina é que ela é do músculo. Então, ela não é boa, porque qualquer doença muscular, qualquer coisa que afete o músculo, vai impactar na sua... É claro que esse impacto não é tão grande assim em termos de saúde pública. Por isso que ela continua sendo a medida da função renal de escolha. Mas, no caso do nosso idoso, né, onde eu vou ter alteração realmente de massa muscular, alteração de composição corporal, o próprio envelhecimento, então a gente acha que ela deve ser feita rotineiramente, até para a gente ter crítica. E hoje nós temos, tá, gente? Assim como a gente tem o Crocroft-Gault, que Crocroft-Gault, tá vendo? É um ato falho. Eu estou lendo alguma coisa do Freud. Eu tenho uma fixação com o Crocroft-Gault, tá, gente? Porque é uma das grandes... um dos grandes pecados que a gente fez aqui no início, né, Rodrigo? A gente media, olha, eu confesso aqui em público, a gente mediu o Crocroft-Gault em todo mundo. Mas eu não vi dano, né? Então eu não acho que é um pecado porque não teve dano, né? Mas foi um equívoco. A gente fez um pecado imperdoável. Essa é uma das grandes coisas que eu vou ter que carregar. Por quê? Porque o Crocroft-Gault, no idoso, ele é terrível, porque ele transforma todo idoso em doente renal crônico, mas eu queria era proteger o idoso. Então, o Crocroft... E era o que a gente tinha na época, né? Não tinha muita coisa, essas... E lembrar que a gente usava ele não era nem para poder classificar, né? Era para poder ajustar a dose de medicamento, essas coisas. E aí, se eu estou superestimando, eu estou dando um pouquinho menos. Então, eu estou protegendo, entre aspas, né? Exatamente. Certo, poderia não enxergar o efeito. Mas como eu tenho que aumentar para enxergar efeito, não tinha... Por isso que eu falo que eu vi dano, né? Então, o Crocroft-Gault ele continua sendo utilizado, recomendado, tá, gente? Para quando você quer corrigir dose. Para correção de dose, principalmente de droga nefrotóxica, né? O Crocroft-Gault ele é bom, porque ele exagera a ruindade, né? Mas rotula. Esse que foi o problema. A gente rotulou muito paciente baseado. Mas a ideia era para mostrar que no idoso era diferente. Era diferente do que no adulto. Tá? Mas foi um pecado realmente muito grande. Então, a dosagem da cistatina C, eu gostaria que a partir de agora todos vocês pedissem, tá, gente? Para a gente ver até se faz aqui no HC, né? Se isso é feita a dosagem da cistatina, para a gente ter uma noção melhor. Porque hoje você tem, então, o CKD. Então, você tem o CKD só com a creatinina, o CKD só com a cistatina C e o CKD com os dois, que é o padrão ouro, onde você leva em conta a cistatina C. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem esse algoritmo, tá, gente? Eu acho muito legal esse aplicativo aqui, chama Nefroatual. Ele é muito... É um pernambucano que é o coordenador desse trem. Eu gosto dele. Então, essas calculadoras, inclusive,
Tá lá o Prokofiev de Gautam, ele tá lá, né? Ele deu destaque nisso. Mas o CKD, então, tá, gente? Você pode usar essa fórmula só com a creatinina, sem usar a cistatina, mas você pode usar usando os dois, que é a tendência atual no idoso. No idoso é quase que consensual que você tem que pegar tanto a creatinina quanto a cistatina. É os dois, tá? E me dá o clínice, porque não tem mais valor, tá, gente? Usar como é que chama? Só a creatina, só me falar o valor da creatina. Eu quero saber o clearance estimado. Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que incorporar mais aqui. E aí, lá nesse cadigo, vem essa questão do estilo de vida. O que eles colocam disso? Né? Eu achei muito interessante que eles colocam isso aqui, ó, essas mudanças, né? Levando em conta a saúde cardiovascular, a tolerância e o nível de fragilidade. Olha que interessante, não, Rodrigo? Ninguém falava nisso. A endócrino, para mim, teve uma liderança nisso, a cardiologia entrou, e agora a nefrologia. Tanto é que a gente está namorando lá com o pessoal da nefro agora, né? E aí tem as intervenções. Então, basicamente, né, não está claro ainda que a dieta vegana é melhor, mas a tendência é você realmente cada vez mais. Mas isso é para tudo. E aí nós temos 4 elementos da dieta que a gente tem que se preocupar, que é o sódio, né, continua sendo um problema, né, o fósforo, já falei, o potássio e a proteína. E aí, na proteína, essa é a recomendação do CADIGO, né, 0,8 gramas. Mas olha que interessante, ele deixa bem claro isso. Então, apesar de ser esse valor aqui, né, Rodrigo? Mas olha, não deve ser em idosos com sarcopenia. Rodrigo, é difícil achar um idoso aqui no serviço, né, quer dizer, um idoso frágil, que é o que a gente está vendo, que não tem sarcopenia. Tudo bem que é secundária, né? Não é a primária, mas é que tem. Então, ele não deixa dúvida que não, ou eu não sei ler, não estou sabendo ler. Então, não reduzir. Agora, a única coisa que ele coloca aqui, Rodrigo, de conduta em termos de máximo, é no indivíduo evitar uma alta ingestão, ou seja, que eu acho que é muito pouco provável, né, Rodrigo? Um adulto tem uma ingestão... Vamos colocar a recomendação acima de 1,3 é para tratar a sarcopenia. Legal. Né? Então, que assim, o normal seria de 1 a 1,2. E aí, lembra que o valor que eu coloquei, que estava lá no Proto8, falava que se fosse para reduzir, na realidade, é sair do normal do idoso, que é de 1 a 1,2, e de 0,8 a 1. Ótimo. Né? Então, acho que talvez que é mais ou menos, né, Rodrigo, o que uma pessoa normal ingere. Porque a gente já levou até alguns trabalhos da nutrição com a N. A ingestão de proteína do nosso paciente é muito pequena, né, Rodrigo? Não precisa restringir. Sim. Os idosos frágeis, naquele trabalho que a gente fez grande, que levantou lá mais de 1.000 idosos na época da Poliana, então, assim, tinha idosos que estavam comendo 0,4, 0,5, 0,6, né? Então, era muito baixa. Agora, independente de entrar na questão aí da fonte proteica ser de origem animal ou vegetal, eu acho que o que a gente não pode esquecer é o que está depois, ultraprocessados, porque, né, vamos colocar assim, o impacto dos ultraprocessados na saúde pública, ele é enorme, né? Então, você fala de um ponto e esquece, foi a brincadeira que eu fiz da salsicha, né? Que eu peguei animal, eu peguei ultraprocessado, peguei industrializado, né? Inclusive, ele coloca até essa pirâmide aqui do que... além da proteína, acho que o grande problema do ultraprocessado é o fósforo. Quer dizer, que aqui não há dúvida da restrição de fósforo, o que é um problema, porque fósforo vem junto com proteína, né? Quer dizer, estão juntos. Mas o ultraprocessado, tá, gente, é fósforo. Então, esse nós temos que ser agressivo. Esse eu não tenho dúvida de termos que ser agressivo, né? E a importância de você estar atento a isso. Que mais? Deixa eu colocar aqui. Então, em relação a isso, ultraprocessado. Então, no Brasil, tá, gente? Os nossos pacientes, dificilmente ele tem uma dieta, que os nossos idosos tivessem uma dieta superior a 1,2 gramas por quilo por dia de proteína. Ele não tem, então eu não preciso restringir, ele não tem, né? Então, cuidado. A gente vê muito paciente aqui, tá, gente?
restrição, uma coisa assustadora. Uma coisa assustadora, né? E aqui vem essa revisão da Cochrane, né, que deixa bem claro isso, né? Olha, comparando, né, esses dois grupos, né? E não houve diferença nenhuma, tá, gente? Nenhuma. Não é, quer dizer, aqui continua aquela coisa, olha, não há isso de agora, isso foi 2023, né? Não há essa. E aí vem, então, esse autor, né, esse Parsons, né? Que coloca isso, olha, não é a conclusão é não mexam na proteína dos nossos idosos com doença renal crônica. O difícil é convencer o nefrologista disso, tá, gente? Esse que é o desafio, né? Não vai ser fácil ele concordar com a gente, né? Mas eu acho que cada vez mais a nefrologia ela tá realmente entendendo isso, né? Eu acho que esse é o movimento que a gente vê nas especialidades todas. Todas estão começando a enxergar que no idoso. E olha que interessante, isso é curioso, porque é o grande cliente, é o grande portador de doença crônica é o nosso idoso, né, Rodrigo? Diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, doença renal. Só que ele era invisível. Era um rim, era o coração, era a coronária, né? Agora virou uma pessoa. Ainda está na idade, tá, gente? Ainda está preso à idade. Mas já estão falando em fragilidade, já acrescentaram, eu brinco, você fala aquela brincadeira, já acrescentaram mais letras na idade. Fragilidade. Ninguém sabe o que é isso direito, ainda é terra de ninguém. Essa é a minha grande preocupação. Todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. Ninguém sabe como ver. Tem que ficar mais palpável essa questão do idoso frágil, né? Mesmo que tenham dificuldade de ver, Edgar, alguma medida funcional de desfecho tem que incluir para poder ver fragilidade de alguma forma. E eu acho que aí já traz um ganho muito grande, né? E aí eu acho que talvez a velocidade da marcha tenha sido talvez um dos indicadores mais importantes nisso, né? Porque o indicador quantitativo é medido, foi importante, né? Então, eu acho que quando a geriatria questionou as outras, né, as outras diretrizes, eu acho que o ganho que a gente está trazendo é, olha, eu não estou vendo só, porque o desfecho falar quantos que tiveram evolução, o clearance piorou, quantos que foram para diálise ou não, não é um desfecho absoluto e o melhor para o paciente, né? Pois é. E isso, tá, gente? Outra coisa que está cada vez mais voltando. Olha só, engraçado que não é o tal do cuidado centrado na pessoa. Virou moda. Quer dizer, é interessante, eu sempre falo, mas não era não. Legal é que precisa da gente criar novos nomes para as coisas que eram antigas, para as pessoas voltarem a escutar. Igual humanização, né? Aí eu vi um comentário do autor que chegou e falou assim: se a gente vai e volta tantas vezes, por que a gente fica insistindo em desumanizar o atendimento, fica insistindo em descentralizar para ter que ir e voltar várias vezes ao longo da história? Interessante, né? Quer dizer, o que tem de mais moderno hoje no cuidado individual é o cuidado centrado na pessoa. Então, realmente é um negócio muito interessante. Gente do céu, o que é isso? É conversar com o paciente, é conhecer a pessoa. O problema é que nós, né, gente, o médico, o especialista, o clínico... Acho que a forma de entender, de colocar e realmente valorizar o outro é que está precisando de ser, né, constantemente vista, revista, atualizada para o contexto atual, né? Mas a preocupação, teoricamente, está no cerne da medicina, né? Apesar de nem todo mundo seguir, né? E apesar das pessoas algumas vezes ter perdido alguns desfechos, né? Porque as pessoas estão tão presas a desfechos, né? E os desfechos são muito de atividade meio, de problemas meio, a creatinina, o colesterol, a glicemia. Olha, o que a gente quer que eu sempre trago aqui para vocês, olha, a gente não pode esquecer que o nosso objetivo é melhorar a vida da pessoa, gente. Da pessoa, a vida. A vida. Atual ou futura. Prevenção futuro. Né? Intervenção atual. Não vamos esquecer disso. Não vamos ficar preso ao Frax,
preso à densidade mineral óssea, ao VEF, à fração de ejeção, é a pessoa. Então, o cuidado centrado da pessoa é isso. E aí, vamos discutir. O cuidado centrado da pessoa eu quero saber quais são os valores. O que o paciente acha disso? Ele está disposto? Vale a pena? É isso que ele quer? Né? Então, isso é fundamental, tá, gente? A gente discutir. E aqui em geriatria tem uma outra coisa, não é o paciente só, né? É a família dele. O paciente dele não tem condição de tomar essa decisão ou de discutir com a gente. Né? Então, essa é a grande mudança. Né?